nós daremos prosseguimento à nossa série de sermões nos cânticos de romagem, ou também conhecidos como os cânticos de ascensão. Hoje, o texto para nossa meditação é o texto do Salmo de número 131. Peço aos irmãos que, aqueles que encontraram, que acompanhem a leitura em silêncio, enquanto eu irei fazê-la com bastante atenção. Estejam confiantes de que nós estamos diante da palavra de Deus. Por meio da sua palavra nós somos transformados, nós somos mudados, o Senhor nos instrui, o Senhor nos consola, o Senhor nos exorta. Nós não estamos diante de um livro qualquer. Então, coloquem todo o coração de vocês aqui no texto da Escritura enquanto nós iremos lê-lo e passaremos à exposição daquilo que diz a Escritura. Salmo de número 131 nos diz assim a palavra de Deus: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Os que puderem, mantenham sua Bíblia aberta. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, nós lemos a Tua palavra. Nós cremos que, por meio deste livro sagrado, o Senhor nos revela o caráter do Senhor e a Sua vontade. E é com essa fé humilde no nosso coração, que eu quero pedir ao Senhor, que nós suplicamos, que nós nos unimos aqui neste mesmo propósito. Queremos ouvir a voz do Senhor. Queremos receber a instrução do Senhor. Queremos, ó Deus, ser ensinados pelo Senhor por meio da Tua palavra. Queremos, ó Deus, que a Tua palavra faça morada em nosso coração, transforme a nossa vida, nos faça mais parecidos com Jesus, para que assim a nossa vida possa render glórias ao Senhor. Tendo lido a Tua palavra, agora que nós passaremos a considerar as lições da palavra do Senhor para nós, que o Senhor nos fale. Que o Senhor, ó Deus, prepare o nosso coração para receber a semente da palavra do Senhor e que o nosso coração seja como um bom terreno, pronto para receber essa semente, para fazê-la brotar e para vermos em nossas vidas, pela ação do Teu Espírito, os frutos, ó Deus, da Tua graça e da Tua bondade. Que seja assim para a glória do Senhor e que seja assim também para o bem daqueles que amam ao Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Spurgeon disse que esse salmo é um dos salmos mais curtos para ler, mas é um dos mais longos para poder aprender. E por que será que Spurgeon disse isso a respeito deste salmo? Certamente porque este salmo é um salmo que nos exorta à humildade e ao contentamento. É a respeito destes temas que o salmista, que nós cremos ser Davi, o autor deste salmo, é a respeito destes temas que ele está a falar: contentamento e humildade. E um coração tranquilo, um coração contente, não é feito por meio de circunstâncias pacíficas, mas sim por um descanso sob a mão poderosa de Deus. Uma das surpresas para nós aqui no Salmo de número 131 é que a causa de um coração inquieto, a causa de uma alma perturbada não é simplesmente ansiedade, não é simplesmente a pressão do mundo que nos cerca. Mas uma das surpresas deste salmo para nós é que a causa de um coração perturbado é orgulho. A maneira de caminhar nesse mundo cheio de pressão, de barulho, um mundo conturbado, com um coração tranquilo, é aprender o senso adequado
da nossa posição diante de Deus. Quem nós somos? Em que condição nós estamos? Qual a posição que nós ocupamos? Mas é também aprendermos a estarmos contentes no Senhor. É não somente reconhecer a nossa posição como mortais, é não somente nos humilharmos diante do Senhor, esse é o modo de caminhar tranquilo em um mundo conturbado, mas nós também devemos aprender a esperar confiantemente no Senhor. O jeito de andar tranquilo em um mundo agitado é não tentar agir como Deus, é abandonar, desistir das nossas tentativas patéticas de sermos Deus. E é isso que este salmo nos ensina. E há um paradoxo aqui, porque nós estamos falando de cânticos de ascensão. Mas este cântico de ascensão em específico, ele nos ensina a não subir alto demais na nossa estimativa de nós mesmos. É preciso abaixar. É preciso reconhecer a nossa posição. É preciso nos humilharmos no Senhor e confiarmos no Senhor. Davi, que escreveu este salmo, ele está exortando aqui o povo de Deus a fazer aquilo o que ele mesmo já havia feito. É verdade que Davi não fez isso ao longo de toda a sua vida. Não fez isso, por exemplo, quando ele mandou matar Urias para poder ficar com a sua esposa, uma vez que ele havia cometido adultério. Não foi sempre assim que Davi andou. Mas a Escritura nos mostra que Davi ele foi humilde. Ele foi humilde quando ele foi perseguido por Saul. Davi ele foi humilde mais tarde, durante a rebelião de Absalão. E na qualidade de rei, na qualidade de soberano, ele foi desprezado. Na condição de pai, ele foi ferido. Na condição de um profeta, Davi foi afligido em sua vida. No entanto, ele não pediu vingança, ele não exigiu punição e nem mesmo retribuiu a quem quer que seja por causa de seus atos pecaminosos empreendidos contra a vida dele. Davi era um homem que sabia o que era se humilhar na presença de Deus. E aqui ele expressa essa confiança humilde no Senhor. Ele compartilha a sua própria experiência. E ele faz isso como forma de encorajar a toda a comunidade de Israel, a toda a comunidade de fé, para que eles possam repetir aquilo que ele também já havia experimentado em sua própria vida. A confiança e o contentamento de Davi aqui no Salmo 131 tem muito a nos ensinar. E nós vamos aprender ao longo deste salmo que um coração tranquilo e contente é fruto de uma confiança humilde no Senhor. Existem pelo menos 3 lições que eu quero considerar com os irmãos aqui neste salmo. E a primeira delas é: nós temos de aprender a nos humilhar diante de Deus. Veja como o salmista Davi começa este salmo no primeiro versículo. Ele começa confessando a sua condição espiritual com 3 negações. Ele vai dizer que o coração dele não é soberbo, ou seja, o coração dele não é um coração orgulhoso. O olhar dele não é um olhar altivo, não são olhos erguidos alto demais, e ele não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para ele. Ele não se ocupa com coisas muito grandes ou muito difíceis. Ele começa dizendo que o coração dele não é soberbo. O coração dele não é orgulhoso. A palavra hebraica aqui, traduzida por coração, ela se refere à sede da vida humana. Seu intelecto, intenções, desejos, a sua capacidade de exercer a vontade, tudo o que diz respeito ao centro da vida humana é normalmente tratado na Escritura por meio dessa palavra que nós podemos traduzir como coração, ou em alguns momentos, como seu paralelo, como mente.
E o salmista está dizendo aqui que ele tem um coração humilde, um coração que não é soberbo, um coração que não é orgulhoso. Davi está dizendo que ele não pensa melhor de si mesmo do que dos outros. Ele não se considera mais do que ninguém. E ele diz que os seus olhos não são altivos. O seu olhar não é altivo. Ele não olha para as outras pessoas com arrogância, como se fosse superior a elas. Com a ideia de um olhar altivo é um olhar que não contempla aquele que está abaixo de você, se você assim considera assim uma posição de superioridade. Mas ele não, ele diz que não olha para os outros com arrogância. E essa referência ao coração e aos olhos reflete aqui o comportamento interno e externo do salmista, de Davi. Além disso, na sua terceira negação, ele diz que não anda à procura de grandes coisas e nem coisas maravilhosas demais para ele. Não é isso que ocupa a mente de Davi. Não era com essas coisas que ele estava preocupado. E as duas palavras hebraicas que são utilizadas aqui são traduzidas para descrever, não é, essas coisas grandes e maravilhosas demais. Elas são palavras que normalmente são usadas para descrever as obras de Deus no mundo. Ou seja, o que Davi está dizendo? Ele não se ocupa com aquilo que é grande demais para ele, pois cabe somente a Deus. Ele não quer agir como Deus. Ele não quer tomar a rédea de sua própria vida como se fosse Deus. Ele reconhece a sua posição. Davi já havia tido de lidar com o seu espírito orgulhoso. Mas o que ele indica para nós aqui é que ele havia se livrado de seus caminhos gananciosos e egocêntricos. Davi conhecia, irmãos, a tentação do orgulho espiritual e da ambição egoísta. O orgulho de Davi fez com que ele olhasse para os outros com olhos altivos. Fez com que ele se considerasse superior aos outros. Tratasse os outros de forma arrogante. Entretanto, agora Davi ele está desistindo de tentar fazer coisas além do seu controle e coisas para a sua própria glória. A ambição egoísta e as ações de Davi, elas eram expressões de arrogância, não de humildade, mas agora ele é capaz de se humilhar na presença do Senhor. Irmãos, nós temos de aprender a nos humilhar diante de Deus. Nós temos de aprender isso se queremos caminhar tranquilos em um mundo conturbado, em um mundo barulhento. Se nós queremos esperar confiantemente no Senhor, nós precisamos aprender a nos humilhar diante de Deus. Van Gemeren, que é um autor que comenta esse texto, ele vai resumir o orgulho da seguinte maneira: a pessoa orgulhosa. Ele vai dizer que a pessoa orgulhosa olha, compara, compete e nunca está contente. Agora faça uma avaliação de você mesmo. Pense em sua própria experiência de vida e fé. Pense na sua própria condição. Faça um inventário do seu próprio coração agora. Você tem se comparado constantemente aos outros? Você está buscando se superar e ter um desempenho melhor do que os outros? Você está descontente com a sua vida? Irmãos, todas essas são manifestações de orgulho pecaminoso e elas precisam ser mortas. É isso que o texto da Escritura está nos ensinando. Precisamos aprender a nos humilhar diante de Deus. Essa é a atitude que Deus espera de nós, é o que está sendo transmitido neste salmo. Eu e você precisamos admitir a nossa fragilidade. Eu e você precisamos encarar as nossas limitações.
Nós precisamos parar, irmãos, de classificar as pessoas como se fossem inferiores a nós. Mas, acima de tudo, a gente precisa estar consciente da natureza destrutiva do orgulho. Nós precisamos lembrar que Deus odeia o orgulho. Nós precisamos lembrar, irmãos, que competição e comparação, descontentamento e ambições egoístas são formas de orgulho. Nós precisamos lembrar que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Precisamos nos lembrar, irmãos, que Deus nos chama para agir com justiça, para amar a fidelidade e para andarmos humildemente com o nosso Deus, conforme o próprio Senhor nos diz na palavra por meio do profeta Miqueias. Nós precisamos aprender a nos humilhar diante de Deus. Nós temos de fazer isso. A segunda lição que esse texto nos transmite é que nós temos de aprender a estar contentes no Senhor. Davi, em vez de ser orgulhoso e altivo, ele agora diz que ele acalma e aquieta o seu próprio ser, a sua própria alma. Ele diz, pelo contrário, ao invés de ser soberbo, ao invés de nutrir um olhar arrogante para os outros, fiz calar e sossegar a minha alma. A raiz do verbo sossegar aqui tem o sentido de trazer uma alma tempestuosa à calma, a um estado de paz. A alma calma e quieta, conforme esse salmo aqui, ela só pode vir depois que nós renunciamos o orgulho. O primeiro passo para que nós tenhamos vida tranquila com o Senhor é renunciar o orgulho. E a lógica aqui é que quando as pessoas elas buscam coisas grandes demais para elas, coisas maravilhosas demais para elas, coisas além da compreensão delas e do poder delas, o resultado é sempre ansiedade. Porque essas pessoas então percebem que tudo depende da compreensão delas e do poder delas de verem a si mesmo como gente inadequada, insuficiente, que não tem condições de cuidar da própria vida, de guiar a própria vida, de dar um rumo para os próprios dias. Uma vida tranquila, uma alma em paz, um coração calmo, só pode vir uma vez que nós renunciamos ao orgulho. E Davi vai usar uma metáfora para poder mostrar esse estado de paz em que ele se encontrava com o Senhor. Esse estado de contentamento. Ele vai dizer que ele é como a criança desmamada na presença de Deus. E existem pelo menos duas interpretações para esta metáfora que o salmista se utiliza dela aqui. A primeira é a ideia de uma criança que está passando pelo desmame mesmo. Uma criança que não está mais ansiosa, não chora mais desesperadamente com a mãe querendo o leite, o alimento que a mãe tem para oferecer, mas agora ela é capaz de repousar tranquila nos braços da mãe, desfrutar da companhia dela, gozar do calor, do cheiro, do aconchego do abraço da mãe. Calma, porque agora ela está saciada. Uma outra interpretação possível para esta metáfora da criança desmamada não refere-se necessariamente ao desmame de uma criança, mas àquela criança que terminou de mamar. Ou seja, ela está satisfeita. Ela pode acalmar a si mesma. Estava ansiosa, precisava de alimento, precisava de nutrição e agora ela recebeu. E ela pode calmamente dormir, calmamente desfrutar da companhia de sua mãe. Davi diz que ele é como uma criança desmamada. Esse é o seu estado de contentamento.
E essa metáfora é uma poderosa imagem de alguém que encontra calma e tranquilidade no abraço de Deus. É um espírito infantil do salmista. Ele fala como uma criança. E esse espírito infantil cria paz e contentamento em vez de inquietação e descontentamento. Quando o salmista confia em Deus, quando o salmista ouve a Deus, então ele encontra contentamento. Aqui nós temos a mais bela imagem da vida de fé. Somente a renúncia ao orgulho, irmãos, pode nos levar à paz e ao contentamento. Nós temos de aprender a estar contentes no Senhor. Um outro autor, Richard Foster, ele vai escrever o seguinte, ele diz que na sociedade contemporânea, o nosso adversário se especializa em 3 coisas: barulho, pressa e multidões. Então nós devemos prestar muita atenção aqui no versículo de número 2, quando Davi fala sobre ficar quieto, calmo e em silêncio diante do Senhor. Irmãos, como cristãos, como crentes que somos, nós não precisamos ficar correndo por aí competindo uns com os outros para poder nos promovermos. Nós não temos necessidade disso. Se você é um crente em Jesus, você sabe que você já foi aceito por meio de Jesus Cristo. Você sabe que o Pai ama você com um amor eterno. Então, o que nós devemos fazer agora com esta fé, com esta certeza, a certeza deste amor? Nós devemos parar e ficar quietos. Nós devemos descansar e receber o amor de Deus em lugares tranquilos, longe de todo esse barulho, longe de toda essa inquietação, longe de toda a pressa, longe de toda a multidão. Nós precisamos parar, ficar quietos, tranquilos e recebermos, desfrutarmos do amor de Deus em lugares assim. Irmãos, nós precisamos confiar no Senhor para o pão de cada dia. Nós precisamos confiar no Senhor que sustenta a nossa vida. Nós precisamos descansar no Senhor e na sua bendita provisão. Nós precisamos estar contentes com tudo aquilo que Ele nos oferece. Não somente as coisas que Ele nos dá, mas principalmente devemos estar contentes com a sua presença. Ele deu a si mesmo para nós. Nós temos tudo aquilo do que nós precisamos. Nós precisamos parar tranquilos para poder desfrutar do amor de Deus, para encontrar contentamento, para conhecermos mais dele e para sermos mais conhecidos dele. Nós precisamos aprender a estar contentes no Senhor. E a terceira e última lição deste salmo é que nós temos de aprender a esperar com confiança no Senhor. Davi, ao longo dos 2 primeiros versos, fala de maneira pessoal, singular, mas agora ele volta a sua atenção para o povo de Israel. Agora ele volta a sua atenção para toda a congregação em geral. E ele os exorta aqui a colocarem a esperança no Senhor. Ele vai dizer: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O verbo esperar aqui, irmãos, nos ensina que a renúncia ao orgulho e a calma e o aquietamento intencionais da alma, eles devem ser praticados nesse contexto, no contexto da espera. Nós precisamos esperar com confiança no Senhor. Davi, com base em seu relacionamento com Deus, ele está chamando o povo agora para ter esperança no Senhor.
para confiar no Senhor, para estar tranquilo diante do Senhor, para desfrutar do amor do Senhor, para contemplar os feitos do Senhor. E é somente aquela fé infantil de Davi, a fé como a fé de uma criança, a confiança como a de uma criança em seu pai, que pode levar o povo de Deus à esperança. E essa esperança não é mero pensamento positivo, irmãos, mas é uma confiança profundamente estabelecida em Deus. Quando crentes confiam em Deus, então eles encontram contentamento e eles encontram paz. Davi está dizendo a Israel aqui que eles precisam ter esperança no Senhor desde agora e para todo sempre. Isso é, eles nunca devem parar de ter esperança no Senhor. Eles nunca devem parar de confiar no Senhor até que tenham completado a carreira da fé. Até que a sua fé esteja completa. Até que ela chegue ao estado da vista, da visão, até que nós o contemplemos face a face. Davi está dizendo para o povo de Deus: espera no Senhor, desde agora, e enquanto durar a sua jornada, e enquanto durar a sua caminhada, e enquanto durar a sua vida. Porque no dia que você encontrar com o Senhor, você não vai precisar de fé mais. Você vai estar o enxergando com olhos vivos. Você vai estar contemplando o seu Senhor. A carreira da fé estará completada. Irmãos, nós temos de aprender a esperar com confiança no Senhor se nós queremos viver vida tranquila em meio a um mundo conturbado. Um outro autor, comentando sobre estes versos, este verso de número 3 em específico, ele vai dizer que nós nunca devemos ter medo de confiar o futuro desconhecido de nossas vidas a um Deus conhecido. Nunca tenha medo de confiar o futuro desconhecido a um Deus conhecido. Neste lugar de aquietamento da alma, neste lugar de confiança humilde no Senhor, neste lugar de tranquilidade e silêncio, nós conhecemos mais a Deus. Nós desfrutamos mais e melhor da sua presença. E nós somos mais transformados por Ele. Nós temos a nossa alma descansando cada vez mais e mais nele. Nós temos a nossa alegria mais e mais nele. E quando nós estamos nesta condição, neste estado de paz, de contentamento, de aquietamento intencional da alma, nos esforçando para conhecer mais o Senhor, nós podemos então confiar a nossa vida e destino àquele que conhece a nossa vida e que determinou qual é o fim da nossa jornada. Irmãos, nós precisamos aprender a esperar com confiança no Senhor. Nós precisamos abandonar a ansiedade, a inquietude, o desejo de tomar as rédeas de nossa própria vida nas mãos para fazermos das nossas vidas aquilo que nós mesmo desejamos. Quando é que deu certo na sua vida? Quando é que funcionou para você? Quando é que fazer as coisas do seu jeito levou você a esse lugar de paz e tranquilidade? Eu respondo. Eu respondo por mim e por vocês. Nunca, irmãos. Nunca. Porque nós precisamos confiar a nossa vida àquele que é o autor da vida. Nós precisamos confiar a nossa existência àquele que é o autor de toda a existência. Nós só vamos encontrar sentido, significado, paz, tranquilidade, contentamento quando nós nos voltarmos para o Senhor e esperarmos nele.
Nós precisamos aprender a esperar confiantemente no Senhor. Não tenha medo de confiar o futuro desconhecido a um Deus conhecido. Enquanto Davi, em alguns dos períodos de sua vida, ele ilustra bem essa atitude que ele requer do povo de Deus aqui no Salmo 131. Jesus, ao contrário dele, consegue fazer isso de forma plena, perfeita e consistente. Um exemplo somente, nós poderíamos pensar no jardim do Getsêmani. Pensem em Jesus no jardim do Getsêmani. Pensem na aflição. Pensem na angústia. Pensem na inquietude. Pensem no barulho. Pensem nas pressões sofridas. Jesus então se acalma, aquieta a sua alma e ele adota a confiança como que de uma criança que espera no seu próprio pai. Como alguém que descansa no seu próprio pai. A ponto de, mesmo conhecendo o seu destino, mesmo sabendo a natureza da obra que ele havia vindo a este mundo para realizar, o que culminaria não somente na sua morte, na experiência da morte física, mas na experiência do abandono do próprio Pai, na experiência de ter de carregar por sobre os seus ombros o pecado, todo o pecado de muitos. Jesus descansou. Jesus confiou em seu Pai. Jesus é o nosso grande exemplo, irmãos. Ele esperou o tempo de Deus para poder ser exaltado. E como povo de Jesus, como discípulos de Jesus, nós devemos ter esta mesma confiança tranquila, que é resultado de uma atitude humilde e de contentamento para com o Senhor. É o que o apóstolo Paulo nos disse, nos ensinou na carta aos Filipenses, no capítulo de número 2. Jesus, se pensarmos simplesmente de uma perspectiva humana, era o único que poderia clamar, arrogar para si o valor que ele tinha em si mesmo. Mas o apóstolo diz que, embora sendo Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus, antes humilhou a si mesmo, viveu como um servo, esperou o tempo de Deus para que ele fosse exaltado e recebesse o nome que está acima de todo o nome. Irmãos, o caminho para o contentamento na presença do Senhor é uma confiança humilde no Senhor. É a espera persistente no Senhor. Nós não poderemos desfrutar de paz, tranquilidade, conforto em nossas vidas se não formos capazes de nos humilharmos diante do Senhor, de encontrarmos contentamento no Senhor e de esperarmos com confiança no Senhor. E que fique claro, irmãos, quando eu falo sobre paz, tranquilidade, conforto, eu não estou falando sobre uma vida em que as angústias e as aflições não mais mexam com vocês, incomodem vocês. Eu não estou falando de uma vida em que vocês não vão mais ser feridos, maltratados, hostilizados. Não é essa a promessa do Evangelho. Não é isso que Jesus prometeu para o seu próprio povo. Ao contrário, ele prometeu hostilidade, perseguição, sofrimento em níveis e em um grau que qualquer outra pessoa talvez nunca tenha experimentado. Mas esta paz, tranquilidade e conforto, elas são o resultado de uma alma que descansa na presença do próprio Deus. De uma criança que sabe que não precisa de mais nada, porque ela tem tudo. Ela tem o seu pai.
ela está nutrida, ela é sustentada, ela é amada. Nós precisamos nos lembrar, pensando sobre isso, da palavra de Jesus. Aquele que não for como uma criança, aquele que não exibir este tipo de confiança, este tipo de contentamento, de tranquilidade, não pode entrar no reino dos céus. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ensine a exibir esta humildade, esta confiança e contentamento no Senhor, desde agora e para todo sempre, sabendo que haverá um dia em que a carreira da nossa fé vai estar finalizada. Nós não vamos ter que caminhar e correr mais. Nossas dores terão se encerrado, toda lágrima dos nossos olhos será enxugada e nós poderemos desfrutar por toda a eternidade da companhia do Senhor, de seu abraço terno e dessa paz e tranquilidade que somente Ele pode nos proporcionar. Você quer viver vida tranquila? Você quer desfrutar de paz em meio a um mundo conturbado? Se humilhe na presença do Senhor, tenha no Senhor o seu contentamento e espere com confiança nele. Amém?